Lidu era todo sonhos. Eduardo era mais experiente, até tinha lembrança de seleção brasileira. Era um jogador interessante, 25 anos, era um dos principais astros do time do Corinthians que tentava, sair de um jejum terrível que ele vivia desde 1954, já estávamos em 69. Aquele time do Corinthians deixava boas esperanças para o torcedor. Na lateral direita, um jovem vindo de Presidente Prudente, Lidu, que também mostrava serviço. Claro, ele não tinha a rodagem do Eduardo. O Eduardo fazia gols, era agressivo, driblador, mas o Lidu, aos poucos, estava ganhando o carinho da torcida corintiana. O Eduardo era mais experiente e, com isso, fez muita amizade com o jovem Lidu e indicava algumas dicas para o Lidu, inclusive dizendo a ele que devia comprar um carrinho para circular pela cidade de São Paulo. E ele fez isso, mas não sabia nem dirigir, Começou a dirigir, comprou um Fusquinha, que era um carro para quem estava aprendendo a dirigir, era uma maravilha. E aí eles iam juntos para os treinos, voltavam juntos, até para o Eduardo dar algumas dicas para o Lidu para que ele dirigisse um pouquinho melhor. No dia 27 de abril de 69, um jogo do Corinthians em Sorocaba, o Lidu deixou o carro lá no Parque São Jorge, eles foram para Sorocaba, o Corinthians empatou 1-1, na volta foram ao Parque São Jorge, pegaram o carro do Lidu e vieram até Santana. Tinha um restaurante na época, a Chácara Souza, que era badaladíssimo. E foram lá jantar, esticando um pouquinho o papo até mais tarde. Afinal de contas, eles já tinham cumprido a missão deles. Na segunda-feira não teria treino e estava tudo tranquilo. Quando vinham voltando, o inexperiente Lidu estava dirigindo o carro e o Eduardo dando algumas dicas, mas naquele dia parece que a velocidade passou um pouquinho. E a Marginal Tietê, estava em construção. Para sair de Santana até o Parque São Jorge, eles precisavam passar por algumas obras. Mais ou menos na ponte da Vila Maria, alguns pedaços de guias estavam jogados de maneira irresponsável na pista. Como vinha numa velocidade razoável, e talvez até com um pouquinho de sono, afinal de contas já começava a madrugada, o Lidu perdeu o controle do carro. O carro capotou, bateu nas laterais e os dois foram embora. A manhã do dia 28 de abril de 69 foi uma manhã de terror. Pouca gente imaginava que aquilo teria acontecido com dois jogadores que, afinal, estavam na televisão de todo mundo alguns dias antes, ou algumas horas antes. Mas a tragédia foi confirmada. Quando os bombeiros chegaram, já não tinha mais o que fazer. O carro estava totalmente despedaçado e os dois jogadores não tinham vida. Foi uma comoção no Brasil inteiro. Foi uma tristeza muito grande, a ponto do Corinthians perder completamente o seu rumo e nem sequer conseguir classificação para a fase final do Campeonato Paulista. E ficou o detalhe que aumentou demais a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Para escrever dois novos jogadores, haveria necessidade de unanimidade, porque as inscrições já estavam fechadas. O Palmeiras não aceitou essa troca de jogadores. E aí a torcida, indignada, acelerou a história de porco, apelido que incomodou o Palmeiras durante muitos anos. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, deixe a sua opinião a respeito e deixe sugestões. O mais importante é que Lidu e Eduardo, o jovem Lidu e o pouquinho mais experiente Eduardo, fazem parte do nosso carinhoso espaço dos deuses da bola. Eles poderiam ter feito muito mais pelo futebol, mas, infelizmente, um acidente os tirou do caminho muito cedo.